Para o senhor, qual o principal motivador dessa violência dentro das escolas? O que é que o senhor acha que faz com que o aluno, né? Claro que não todos, obviamente, né? Aquele indivíduo, aquele aluno, tá? Se motiva para praticar, para induzir essa violência dentro da escola? Ótima pergunta. A escola, assim como outras instituições sociais, elas refletem o que a sociedade é. Então, se existem casos de violência na escola, é porque a sociedade é violenta. Então, a escola não é a parte disso. Então, se a gente tem uma sociedade extremamente violenta, um país extremamente violento, quando a gente fala de violência, não é só a violência física. Basta ir para uma rede social como o Instagram, por exemplo. Eu sigo as páginas de jornal, né? Mesmo sem concordar com algumas ideologias de determinados periódicos, mas é importante a gente seguir, é importante até para poder criticar, até para poder dizer que não concorda, a gente precisa seguir. E a gente vê a enxurrada de comentários, de discurso de ódio, de racismo, de xenofobia, de homofobia. Então, se nós temos uma sociedade violenta, física, psicológica, a violência em todas as suas manifestações, em todos os seus formatos, é claro, Fernando, e todo mundo que está em casa, é claro que de alguma forma isso vai chegar na escola. Outro detalhe importante também, que quando a gente não gerencia as nossas emoções, isso às vezes estoura em doença física ou em alguns distúrbios que causam violência. Isso a ciência explica. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, apresentou um dado em 2019 para 2020, afirmando que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. E o que é que isso tem a ver com violência? Vê, um país que tem tanto caso de depressão e que ainda existe estigma, inclusive foi tema de redação do Enem, inclusive existe estigma associado a essas doenças mentais, ou seja, é um país que tem a doença e não trata por causa dos estigmas, dos estereótipos, do preconceito que tem por trás disso. Então isso vai estourar onde? Vai estourar na escola, quando esse sujeito depressivo, com as emoções a serem gerenciadas, a serem acompanhadas por um profissional, não acontece isso, então ele vai estourar onde? Na escola. E aí, eu não estou dizendo que a causa da violência, porque a gente precisa ter muito cuidado com o que diz, principalmente que vai ficar gravado. Eu não estou dizendo que a causa da violência na escola é a depressão. Não, gente, não. São muitos fatores, é porque nós temos uma sociedade violenta. Mas eu trago aqui o caso da depressão e de outras doenças psicossomáticas, enfim, doenças psicológicas que, se não trabalhadas, elas podem repercutir, elas podem aparecer de outra forma, inclusive em questões... Porque quando a gente vai atrás de um caso de um aluno extremamente violento, extremamente agressivo, alguma coisa acontece com ele. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Outro dado importante é o ranking de felicidade. Não sei se todo mundo sabe, mas existe um ranking mundial de felicidade. E aí todo mundo diz que o Brasil é o país mais feliz do mundo. O Brasil não é, segundo o ranking de felicidade da ONU, que inclusive está lá na página da CNN Brasil. Esse dado ele é novinho em folha, ele é de 2021. Ele diz que o Brasil não é o país mais feliz do mundo. O Brasil é o 38º mais feliz. O mais feliz é a Finlândia. E aí, quando a gente diz felicidade, que é diferente de alegria, a alegria ela é muito momentânea. O Brasil é alegre. A alegria é muito momentânea, é muito passageira, é de momento. A felicidade é um estado de ser. A felicidade é a soma de vários fatores, financeiro, relacionados à saúde, educação, transporte, é a forma como aquela pessoa vive naquele país. Então, segundo esse dado, nós somos o 38º mais feliz, ou seja, lá embaixo, né? Então, todas essas questões, elas estão relacionadas com o Brasil que a gente tem, com o país, com a cidade que a gente tem.
E aí, mais uma vez, aproximando isso do tema violência na escola e em busca de cultura de paz. Se nós não somos um país feliz, se nós não somos pessoas felizes, segundo o ranking de felicidade, se existem determinados fatores que impedem a conquista dessa felicidade enquanto país, educação, moradia, transporte, saúde, isso gera também um sujeito inconformado, gera um sujeito violento. E a escola, como um espaço de construção, de relação social, é na escola que às vezes essa violência se manifesta, como a que nós vimos no colégio Monsenhor Constantino Vieira, o surgimento daquele bilhete, né, ameaçando uma chacina. Ainda bem que não aconteceu, mas a gente precisa discutir essas questões e não deixar para lá ou não abafar. A gente vive num país que diz que religião não se discute, esporte não se discute. Então, se não se discute, como é que a gente vai resolver os problemas? As coisas se discutem sim. A gente precisa diferenciar fato de opinião. A opinião ela é individual, ela não é comprovada. O fato ele é comprovado, ele é testado, ele é experimentado. São feitas enquetes, é feito um estudo científico para virar fato. Então, a gente precisa parar de dizer que as coisas não devem ser discutidas. A gente precisa discutir. Porque é quando a gente coloca o problema diante de nós que a gente consegue superá-lo. E essa questão da violência nas escolas é algo que a gente precisa discutir. E aí não precisa existir um componente curricular específico. A rede estadual, ela tinha até o ano passado uma disciplina, um componente curricular chamado Educação Socioemocional. Eu sei, é salutar, é importante, porque aí a gente garante que, de fato, uma disciplina, um professor específico vai trabalhar com aquele conteúdo, mas eu diria que não é necessário. Essa ideia do componente educação socioemocional é que deve adentrar nos outros componentes curriculares. Então, eu estou construindo essa cultura de paz, não no momento isolado, não numa aula específica, mas em todas as situações que a escola promove. Então, como é que eu, professor de língua portuguesa, construo essa cultura de paz com os meus conteúdos de língua portuguesa? Como é que o professor de matemática constrói essa cultura de paz, contribui com a construção dessa cultura de paz com os conteúdos dele de matemática? Entende? Então, assim, não precisa existir um professor específico, uma lei específica, porque às vezes a gente só faz uma coisa se tiver na lei, se tiver dito. Nós podemos, sim, humanizar os nossos conteúdos de tal forma que eles podem, sim, virar instrumentos dessa construção da cultura de paz na escola.